prazer, sou Isaac, aluno de mestrado, e hoje a gente vai debater um pouco sobre inovações científicas para reforços em prédios do tipo de caixão. Basicamente, essa temática será, e está sendo a temática da minha dissertação, e justamente com isso estou elaborando artigos de revisão sistemática, como irei realizar alguns tipos de ensaios. Mas antes a gente vai ter uma conversa um pouco do que se esperar na minha dissertação, do que a gente tem de atual e um pouco compartilhar um pouco de conhecimento de prédio tipo caixão. Vocês são engenharia civil, todos, menos o professor, né? Isso. Formado. Quem terminou o período? Quem é formado? Levanta a mão. Quem não é formado? Levanta a mão. Quem não é formado? Vocês estão em qual período? Semestre? Quinto, terceiro, quarto, sétimo. É bom que a gente tenha uma diversidade. Vocês sabem que é prédio caixão, conhece algum, moram neles, tudo mais? Não? Está em dúvida? Joia. Pronto. Agora deu pau. Pronto. Qual é a história de prédio caixão? Por que demandou esse tipo de nome? Como ele surgiu? Começou sendo a construção de prédios tipo caixões, quando começou a demandar o crescimento populacional aqui em Recife e aproveitando um pouco dos rendimentos da caderneta de poupança na década de 70, que começou a fazer esse tipo de tipologia de prédios tipo caixão. Em 89, de acordo com a NBR 1837, começou a normatizar, executar prédios em alvenaria estrutural. Em 92, 30 anos depois, começou a ter uma ruptura do primeiro prédio do tipo caixão, que foi o edifício Baronati. 94, teve outro edifício que começou a ter uma ruptura. 96, outro de novo. 97, outro de novo. 99, como a gente já esperar, outro. 2001 também. E em 2005, somente em 2005, que houve proibição de construir uma edificação dessa modalidade, no caso. Em 2007, teve uma ruptura do edifício Sevilha, e em 2019, o bloco 119 do conjunto de Paulista também ruiu. 2014, teve outro desastre no edifício Emílio. Mais recentemente, em 2017, Gávea, que ruiu parcialmente. 2020, durante a pandemia, teve uma ruptura do edifício no Janga. 2023, acho que esses vocês estão lembrados, teve o desabamento do edifício Leme. Posso até explicar um pouquinho desse caso. E somente 2024, nesse mês, a parceria do governo federal e governo do estado está indenizando 431 unidades de prédio tipo de caixão. Mas, Isaac, 431 unidades quer dizer que vai deixar de existir prédio de caixão de Recife e sua dissertação não vai servir de nada porque vão todo. Pelo contrário, existe em torno, na nossa região metropolitana, 5.000 unidades. Então, tem 4.500 unidades para a gente ter como a gente vai manter ela, como inspecionar, como recuperar, quais são os danos e tudo mais. Mas, Isaac, e o que isso tem a ver com sustentabilidade e desenvolvimento sustentável? Eu estou vendo você só falando só de engenharia. Primeiro momento, a gente sabe que na parte social, a partir do momento que um bloco, um condomínio tem uma ruptura, a gente sabe que, no mínimo, são 16 famílias que não têm lá onde morar. Isso relata um impacto na sociedade. Se essa estrutura vier de melhorar, o impacto na condição dos resíduos. Então, tudo nessa base está interligado. Mas, Isaac, afinal, o que é prédio caixão? Você fala prédio caixão, de onde vem esse nome caixão, não estou entendendo nada, eu quero saber se eu moro no prédio caixão, se minha namorada mora no prédio caixão. Vocês vão definir agora e bem fácil. Qual é o nome final? Caixão. Por que será que é caixão? Professor, aqui, posso, né? Se não puder... Se não for, vai ficar bem rabiscado. Pronto. Prédio tipo caixão, para você entender, é basicamente o seguinte. Sabe esses tijolos que a gente utiliza para fazer muro? É basicamente tijolo sobre laje, tijolo sobre laje, tijolo sobre laje, último pavimento, tijolo sobre laje e cobertura. Basicamente, como a gente constrói é o seguinte. Faz um concretozinho magro, uma sapatazinha em T. Constrói aqui de tijolo cerâmico. Constrói do outro lado também. E aqui faz uma camada de laje pré-moldada.
e aqui é o nível do solo. Dão para entender que isso aqui vai ficar um espaço vazio? Aí isso é chamado caixão vazio. Por isso que é a nomenclatura de prédio tipo caixão. Do mesmo jeito que a gente vê no nível térreo, no nível embaixo, são vários caixões. Aí, beleza, Isaac, mas qual é o problema nisso? Quando é caixão vazio, essa área tem que ser uma área menor, flexão de laje, tem umidade ascendente e, principalmente, o principal problema é a sua fundação ser em blocos cerâmicos. Mas por que, Isaac, a fundação em blocos cerâmicos é uma problemática? Não entendo isso. Você já viu aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Com tijolo cerâmico serve basicamente quase isso. Com base na umidade do solo, vai umidificar os tijolos cerâmicos, eles com sentimento vão perder sua resistência e vão ficar, sabe aquela bolacha, creme crack, quando sofre água, ela não fica descamando até sumir? Basicamente é isso que acontece com edifícios tipos caixões. E esse é o principal problema. E além do nível lençol freático na região metropolitana ser um nível um pouco mais alto, tem outro probleminha, esgoto. A gente sabe que a parte sanitária do Brasil como se deixa muito a desejar. E o esgoto, a partir daqui, é um potencial de acelerar mais essa ruptura, acelerar mais a degradação desse tipo de material. Por isso se torna tão perigoso assim. O caso do edifício Paulista. Um mês depois, fiz a inspeção nesse condomínio e quais foram os motivos para a ruptura do caso? Foi basicamente o seguinte. Aqui é o imóvel e basicamente é dividido assim. Ó. Aqui são vários apartamentos, AP01, AP02, do outro lado é igual. O morador do segundo andar alugou o seu imóvel. Tranquilo. Recebeu uma oferta de alugar um imóvel vizinho, alugou, e ele era dono de uma mercearia. Qual foi a ideia do gênio? Por que a gente não derruba essa parede e faz um apartamento só? E a gente sabe que é tijolo sobre laje. Fora isso, ele achou que isso era pouco, começou a estocar o quê? Água mineral. E fez um estoque de água mineral aqui. Aí ele passou o quê? 2, 3, 4 meses. A laje começou a flexionar. Como é a base de tijolos cerâmicos, a argamassa não suporta tanto a parte de tração e desceu. Na hora que desceu, foi tudo e veio abaixo. Isso é um dos principais casos de desastre de tipo de caixão. Porque a manutenção não tem de ser realizada adequadamente, vai acontecer possíveis rupturas. E fora isso, o problema de fundação. Próximo aqui. Pronto. Esse desenho bem mais bonito que eu fiz, dá para a gente entender melhor. Caixão vazio, pelo que eu expliquei, é basicamente uma viga em T, tijolos cerâmicos, vem uma laje, basicamente a mesma coisa. Viga em T, uma vigotazinha em T, tijolos cerâmicos e vem a laje. A diferença de caixão vazio e caixão aterrado é basicamente isso. No caixão aterrado, a gente tem uma série um pouquinho de segurança a mais, porque a laje do piso terra está apoiada no solo, então ela consegue servir como se fosse uma sapata corrida, entre aspas. Ela consegue ter um pouquinho melhor de segurança. Nos pisos, consequentemente, é isso. Ó. Tijolo, laje, tijolo, laje, tijolo, laje. Alguns construtores colocaram cintas. Isso aí tende a dissipar um pouquinho melhor as cargas. Mas a problemática é basicamente a mesma. Mas, Isaac, estruturalmente, isso corre o risco? Estruturalmente, por alguns artigos, é matematicamente estável. A problemática maior é como se usa essas edificações. É basicamente corte para passar conduítes, passar tubulações, principalmente o problema em manutenção da fundação, porque a gente falou que é problema que a fundação tende a vir exposições de lençol freático, exposição de esgotos e tende a ir corroendo ainda mais. E um caso curioso disso daqui, teve um apartamento que fiz uma vistoria, o cara morava no térreo, vê só. Ele morava no térreo aqui, e aqui era o banheiro dele. Olha o que ele fez. Por que a gente não cava aqui um buraco, já que é um caixão vazio? Isso daqui, para mim, já serve uma fossa. Aí quem reclamou pensava que o cara tinha morrido. O vizinho lá é a catinga de fossa danada, ele não toma banho, sem nada. Aí tinha uma fossa. Ele diz assim, cavei um buraco, tem assim, é uma fossa. E, enfim, ele começou a... Estou todo doido aqui. E ele começou a colocar isso até que o prédio começou a ceder. Aí, quando verificou...
Esse cedeu, ainda foi a recuperação. Quando a gente foi verificar, basicamente, algumas das do embasamento que a gente fala da fundação estava realmente corroída por questões de esgoto sanitário. Aqui um problema que a gente encontra muito em empréstimo de caixão. Esse daqui foi aquele edifício de Paulista que ruiu, um dos condomínios, não que realmente teve desabamento. A gente observa, é tijolo cerâmico apoiado em um Tzinho de concreto armado. Então, toda aquela estrutura, todos aqueles 3, 4 pavimentos são apoiados nesses tijolos. Isso daqui é outro, o nível de lençol freático, que a gente vê bastante alto. E essa é uma fotografia do caixão vazio. Dentro do caixão tem basicamente isso daqui. É um espaço realmente vazio. Se você quisesse morar um sótão, fizer um apartamento subterrâneo, ele serviria muito bem. Se fosse aterrado, menos preocupante porque a laje principal iria servir como se fosse uma pré-fundação. Mas, Isaac, beleza. Eu entendi um pouquinho o prédio do caixão. Vocês estão com dúvida? Pode falar mesmo. Nenhuma? Ficaram meio calados, então acho que estão com dúvida, né, professora? Estão rindo, então vou entender que sim, minha aula está sendo muito boa. Então, através dessa problemática, por uma problemática que eu já tenho trabalhado com isso, eu resolvi trabalhar com prédios caixões. Por quê? A gente vê vários, na parte da engenharia, vários profissionais, colegas, que tratam isso de qualquer forma. Tratam isso da forma que der e vier, condomínios realizando recuperações da forma que der e vier. Tem muitas publicações relativas a esse tema. As últimas publicações são daqui da Poli, publicações 5, 7, 8 anos atrás, e atualmente não vejo nenhum cientista, somos todos cientistas, a interessar por esse tema. A gente, quando tem um desabamento, quando tem uma coisa grave, a gente começa a voltar. Aí volta, cai um prédio, 3 meses depois, todo mundo finge que nada aconteceu. E as recuperações existentes em publicações são um pouco caras. Mas são caras porque, naquele momento, aquele cientista, aquele profissional verificou aquilo. Quanto mais a gente estuda, melhor é a solução. A gente vê isso tanto na Covid. Se a Covid fosse uma doença, uma tosse, uma coisa muito leve, ninguém estava empenhado. Como todo mundo empenhou, tentou tudo sair um pouquinho mais rápido. A minha metodologia científica para saber que tipo de recuperação. Beleza, Isaac. Você sabe dessa temática, mas onde você vai conseguir tema para fazer essa temática? A gente recorre à revisão sistemática de literatura. Vocês sabem o que é uma revisão sistemática de literatura? A professora Emília ensina muito bem isso. Basicamente, a gente desenvolve uma metodologia para fazer uma pesquisa na literatura. Essa pesquisa, a gente escolhe o banco de dados, escolhe nosso string de busca, e a gente tenta buscar naquele período quais foram aqueles artigos que falaram daquele determinado tema. Tentei resumir, bem resumido para vocês, para ter um gostinho disso. E, basicamente, isso, estabeleci minha estratégia para conseguir meu banco de dados. E, ao total, foram 281 artigos científicos. Desses artigos científicos, eu escolhi 36 deles. Isso aqui é um mapa dos artigos científicos que tiveram reforços em alvenarias. Através disso daqui, vocês conseguem relacionar com alguma coisa, onde os artigos estão relacionados. Vocês conseguem, pô, tem esse mapinha aqui, mas o que eu posso tirar desse mapinha? Ninguém, professora? Esses são os artigos selecionados de reforços em alvenarias. Vocês vão ser criativos. Onde pode chegar nisso daqui? Ninguém. Porque, basicamente, onde a gente tira atividade sísmica. Então, o que a gente considera aqui? Esses países sofrem com suas alvenarias resistentes de acordo com as atividades sísmicas. Então, metodologias, principalmente os artigos que foram relacionados, estão relacionados com a atividade sísmica naquele local, atividade sísmica alta, e querem fazer um tipo de reforço. Então, por que a gente não utilizar isso para um problema atual aqui de Pernambuco? Então, foi com essa base que comecei a desenvolver minha estratégia de tipos de soluções a serem empregadas. Selecionei algumas dessas soluções, vou trazer as soluções para o laboratório, executar meus próprios ensaios para a gente ver qual é a aplicabilidade. Porque não adianta ter aquela solução extremamente boa e ser uma solução cara. Aquela solução boa ser a solução de mão de obra difícil. Uma primeira são placas de polímeros de fibra de carbono reforçado. Ou seja, vou pegar a alvenaria, colocar placas de carbono na face exterior, na face superior, e assim executar os ensaios. Isso aqui é uma fotografia.
outra fotografia na parte de ruptura, e é uma metodologia que a gente pode aplicar em reforços do prédio tipo de caixões. A outra, que eu achei uma melhor descoberta, foi a poliureia. Beleza, Isaac, mas por que você acha que poliureia foi uma das melhores descobertas? Porque ela resolve dois problemas nossos com prédios tipo de caixões. É um tipo de impermeabilizante e ela também oferece resistência no ensaio de compressão e tração. Tudo que a gente precisa para fazer um reforço para prédios tipo caixões. E outro beneficiado disso seria seu custo, tanto o custo de aplicação como o custo de material. Lógico que tem que trazer isso para o laboratório, tem que ver se tem ou não tem viabilidade. Mas em minha revisão sistemática, o uso da poliureia se destacou entre os demais. Porque é tudo que essa solução submete. Uma solução rápida, precisa, resolve os problemas e tende a ser um custo baixo. Outra solução encontrada foi tela de poliepileno, tela PP. No caso, cobre as fissuras com epóxi e a gente aplica a tela sobre argamassa. E também tem um reforço com polímeros reforçados com fibra de vidro. Polímeros reforçados com fibra de vidro, esse tipo de reforço é basicamente o seguinte: a gente pega a alvenaria e a gente coloca uns vergalhões colados com epóxi durante essa alvenaria. Através disso, esse ensaio que foi realizado, a gente tem um ganho maior de resistência e tração. E fora a questão de durabilidade. Como o vergalhão de fibra de vidro tem resistência melhor à corrosão, não corrói no caso, ele pode ficar um pouco mais exposto a intempéries, ao qual essa fundação está submetida. Também reforços com fibras de carbono, a gente pode reforçar a alvenaria, e argamassas reforçadas com fibra de aço amorfas. Esse também é um ensaio bastante interessante por sua flexibilidade de aplicação, que é no qual a gente retira a camada do revestimento, executa o revestimento com essa argamassa reforçada de fibra e tem e ainda mais um ganho de, como posso dizer, resistência a intempéries, ao qual a fundação, essa edificação é submetida. O interessante também é reforços com tira de bambu. A gente verificou que na Índia eles utilizam muito tira de bambu. Por quê? Porque tem um material de facilidade, barato e consegue desempenhar semelhante à fibra de vidro e semelhante também até ao aço. Que é basicamente a mesma coisa que a gente utilizou em fibra de vidro, a gente utiliza com bambu. Corta a alvenaria, aplica tira de bambu e com isso a gente consegue ter um ganho de resistência e ganho de... Tem durabilidade. Como ele não tem contato com oxigênio, ele tende a ficar estável. Mesma coisa que acontece nas pontes daqui do Recife. Não, é assim, porque como ele fica enterrada, ele tende a se decompor um pouco mais lento. Ele não tem oxigênio submetido. Nesse artigo não teve nenhum tratamento. O outro também foi a argamassa reforçada com fibras de coco. Utilizou aço, utilizou também a fibra de coco e teve certos ganhos de resistência também. E uma das últimas foi a argamassa reforçada com fibra de texto, TRM. Pegou uma fibra de texto, um textozinho nylon, e realmente executou os reforços. A fonte? Pode falar. Qual a emissão equivalente de cada um desses produtos, sabe? Qual a pegada ecológica de cada produto, porque pode ser um elemento que contribua para a seleção. Seria... Aqui no Brasil, eu sei que essa pegada é diferente. Talvez esse recurso que planeja lá nos Estados Unidos, sim, aqui pode ser bem mais caro, pode ser você tem que ver por mais longe, aí tem uma emissão maior. Entende? Será que o cálculo da pegada, né, de carbono de cada um desses produtos daria alguma informação interessante também ou não? Acho que seria muito interessante nisso. E até porque nessa revisão sistemática a gente observa que muitos países emergentes divulgaram esses artigos. E a gente pode observar que até essa problemática de reforços em alvenarias tende a ser isso. Uma população que não tem tanto acesso utiliza a parte de alvenaria resistente, que é basicamente a alvenaria de vedação, fazendo suporte a como se fosse alvenaria estrutural nesse caso. Eu acho bem interessante isso, a gente realmente verificar. Um plus a mais.
o outro também é argamassa reforçada com geopolímero. Basicamente, são várias metodologias que a gente verifica sobre reforços em empréstimo tipo caixão. E por último, que basicamente é utilizado um pouco aqui no Brasil, um pouco na região metropolitana, é reforços com barra de aço. Ele pega a alvenaria, faz recorte com barras de aço e a gente consegue ter um ganho de resistência nessa questão. Não. Esse autor, ele utilizou das duas formas. Corta em paralelo, coloca a barra, depois corta na vertical e coloca a barra. Faz um joguinho da velha. Botar os dois. E com isso a gente tem um ganho de resistência. No Brasil, em Recife, na verdade, é um problema nosso, a gente tende a utilizar somente assim. Só corre na vertical e executa. Porém, isso aí não tem nenhum ensaio desenvolvido. A boa engenharia. Alguém diz que é bom, alguém faz porque fulano fez, e termina um condomínio que é a renda familiar de 2, 3 salários mínimos, se divida para uma solução que nem é tão viável assim para salvar a sua unidade habitacional. Esse é o principal problema, é o problema social que isso traz. Se a gente, como universidade, apresentar uma solução economicamente viável, duradoura, a gente fez nosso papel aqui, a gente tentou entregar na sociedade o custo que a gente está aqui, porque certo não a gente demanda no custo, sendo bolsista ou não, tem um custo local, custo de professores e tudo mais. Então a gente tem que entregar na sociedade algo um pouquinho melhor. E é o que eu procuro entregar nessa problemática da minha dissertação. Tentar entregar algumas soluções, aplicar essas algumas soluções para tentar, na sociedade, entregar algo a mais. E, por último, grout reforçado com alça, que é basicamente, a gente faz recorte na alvenaria, a gente transforma a alvenaria resistente em teoria, alvenaria estrutural, faz um recorte, injeta grout e, com isso, a gente faz os reforços. E, basicamente... Oi? Com aço. Pode ser com outro material. Como a gente verificou como... fibra de vidro, GFRP. É basicamente o mais utilizado. Então, o que, durante a minha revisão sistemática, que ainda está em elaboração, e cheguei à conclusão é o seguinte: uma parte dos países emergentes tende a procurar esses problemas para reforçar suas unidades habitacionais em problemas como terremotos, fora problemas de deteriorização da estrutura, e com isso a gente está trazendo isso para aplicabilidade no Brasil. Não posso pegar... porque na Índia deu certo, esse problema pode se importar diretamente e colocar no prédio do caixão, não. Esse problema tem que ser testado com os nossos tijolos, com nossa forma de execução, para a gente comparar. Então, vou selecionar algumas dessas metodologias, executar essas metodologias em elaboratório e, a partir daí, fazer minha dissertação. E, graças à revisão sistemática, eu consegui ter uma dimensão maior do que eu posso utilizar. Por isso que é importante, antes da gente começar a pensar, a gente vê quem pensou por a gente, porque a gente já pega já o que está mastigado, digamos assim.